Bom dia, pessoal. Eu tô aqui no Dakar, no Senegal. Eu tô indo já fazer o tour pra Ilha do Gorée, que é a ilha dos escravos aqui. E é a terceira vez que eu faço esse tour, mas eu quero muito fazer de novo pra mostrar pra vocês o quão interessante que é esse tour. Então, fique ligadinho aqui, me acompanhe. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, comente, compartilhe. E venha fazer essa viagem comigo que você não vai se arrepender, tá joia? Vou pro café da manhã agora e depois a gente parte por tour. Um beijo! Bom dia, pessoal, estamos agora saindo para o tour em Dakar e vamos pegar um barco. Então daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar a nossa jornada. Por enquanto eu vou mostrar o caminho até chegar lá, tá joia? Pessoal, estamos aqui então no porto de Dakar, estamos indo para a Ilha do Gorée e daqui a pouco eu volto para contar um pouquinho para vocês como é que é a ilha. A tripulação tá lá atrás esperando e o nosso guia está comprando os nossos tickets, tá joia? Então vem comigo para acompanhar tudo. Bom, gente, chegamos aqui no porto e daqui uns 20, 25 minutos que dura a viagem, chegaremos lá na ilha, onde é conhecida, acho que eu já falei antes, como a Ilha dos Escravos. Então daí eu vou contar um pouquinho sobre quem descobriu a ilha, onde os escravos ficavam e tudo mais, tá joia? And 300 meters from east to west, and it was for the first time occupied in 1444 by the Portuguese navigators. Okay, so the Portuguese were the first Europeans to settle on this island from 1444 up to 1627. That's when they were kicked out of this island by the Dutch. The Dutch also occupied this island for a long period of time until they were also kicked out by the British in 1787. But the British did not stay here that long because in 1799 the French they were also kicked out by the French. Okay? It's a lot of kicking out. A lot of, yes. Okay? But the British came back 5 times trying to get back the island from the French, but the French resisted. And the reason why those Europeans were fighting over this island during that period was that whoever controlled it controlled the whole slave trade in the western coast of Africa. Because this island and the Elmina Fort, which is in Ghana, were the main transit centers for the slave trade around the western coast of Africa. Also, the first name given to this island was Ilha de Palma by the Portuguese, because when they came here, almost all the vegetation around the island were covered by palm trees. So they named the island Ilha de Palma. But when the Dutch came, they decided to change the name of the island into Goede Rede. And it means in English a good harbor, a good bay. Because anytime they used to come here, they were safe from being attacked from the coast, and they had enough time to rest and repair their boats without any problems. Also, when the British came, they decided to keep the Dutch name, but they put it in English. Good Rede Island. Good like G-O-O-D, and Rede, R-A-D-E, it's like a good bay. Also, when the French came, the English name Good Rede was so famous, they wanted to change it, but it was very famous. So they finally decided to modify the English pronunciation, which went from Good Rede to Gorée.
Okay, so that's how that last name was kept by history to stay the legal name of this island. And nowadays, the island has 1,500 permanent residents. About 70% of them are Muslims, 30% Christians. They have a big church on the island. I'll show it to you later on. They also have a mosque. So everybody lives in perfect harmony around the island. Also on the island, they have 3 main activities: tourism, fishing, and also selling arts like carvings, painting, souvenir. You also have some people living on the island and working in Dakar and vice versa. Okay? Então, vou traduzir um pouquinho para vocês sobre a ilha. A ilha foi descoberta pelo Diniz em 1444 e ela é conhecida como a Ilha dos Escravos. Você pode chamar ela de Ilha de Goreia ou Ilha do Goré, que todo mundo mais conhece. Então a gente tem a árvore famosa aqui, que é a baoboa, que vocês vão ver em alguma foto, algum vídeo que eu acabei de fazer. E em 1978, aqui foi conhecida pelo patrimônio da Unesco, também como no nosso último destino, o Chile. Então, a ilha é bem interessante, que entre os séculos XV e o século XIX, teve muito tráfico de escravos pelos portugueses, pelos ingleses, pelos franceses, pelos holandeses e, por fim, depois, graças ao Santo Deus, não existiu mais. Então aqui agora a gente vai conhecer a ilha dos escravos, a casa onde os escravos ficavam mantidos, e vocês vão ver a tão famosa porta da não volta, que eu até brinco que é a porta dos desesperados, do Sérgio Malandro, porque passou de lá, eles iam ser traficados para algum outro lugar. Tá bom? Então acompanhe o tour, que esse tour é um dos mais interessantes que a gente tem aqui nos nossos layovers da Emirates. Que os escravos eram mantidos por vários séculos, e agora a gente vai conhecer um pouquinho dessa casa aí, que é bastante interessante. Então estamos entrando aqui na casa dos escravos. Então, pessoal, aqui é onde os escravos eles eram mantidos. Então, essa sala aqui é onde eles ficavam para serem medidos o peso. Se eles tivessem menos de 60 quilos, eles ficavam numa outra casa que a gente vai conhecer já já, por 3 meses, para eles poderem ganhar peso. E daí, depois, se eles tivessem um peso, eles iam ser comercializados. E as crianças, as mulheres, elas eram checadas também. As crianças, elas eram feitas escambo. Então, se fossem alguma criança que eles viam que tinha algum futuro para a escravidão, eles trocavam por espelhos, por tecidos, alguma coisa que eles gostariam de trocar. E eu vou mostrar já já para vocês aqui também. Vai estar aqui atrás de mim. Essa parte aqui, ó, que tá marrom, é onde eles pesavam. Tinha uma balança aqui. Então eles decidiram manter a pintura original para a gente saber onde que era o lugar. E a virgindade também das mulheres era muito importante nessa época. Então aqui era nessa casa também que eles eram checados. Se as mulheres não fossem virgens, elas eram mandadas para uma outra casa, que elas não eram consideradas iguais às outras. Então agora a gente vai conhecer o resto da casa dos escravos. Então aqui, pessoal, aqui era onde os escravos eles eram mantidos, os que já tinham mais de 60 quilos. Então eles eram autorizados a ir ao banheiro uma vez por dia e também uma vez a refeição. Então se eles tivessem necessidade de ir para o banheiro alguma outra vez ou comer, eles não podiam. E se eles passassem mal, se eles ficassem sick, se eles ficassem doentes, eles eram jogados, que tem um mar aqui fora. E aqui era conhecido também como a Ilha dos Tubarões, porque todos os tubarões vinham aqui, porque eu acho que eles já sabiam que tinha, né, esse negócio de jogar os
os escravos, eles deviam sentir o cheiro de comida, então tinha sempre um tubarão aqui. Então eu vou tirar algumas fotos para vocês terem ideia de quão pequena é essa casinha aqui. Aqui então era a sala que ficavam os escravos que estavam abaixo do peso e as mulheres que eram virgens. Então eu vou fazer um outro vídeo que eu vou mostrar onde que ficava o banheiro, que esse era o único banheiro aqui da casa, e eu vou explicar o porquê que ele era bem na entrada. Então aqui era o banheiro bem na entrada, primeiro por causa do cheiro, que já batia o cheiro, já saía pra fora, né? E quando os outros convidados viessem, as pessoas, né, as moças já estavam limpas, então por isso que era bem na entrada, como era o único banheiro da casa. Então os convidados também usavam. Essa casinha aqui era onde eram mantidos os escravos que arrumavam briga. Então ela era muito pequena, cara, e quantos forem os escravos que estavam tendo problema, eles eram mantidos aqui por 1, 2 ou 3 dias. Alguém acabou de jogar a terra aqui em mim, então por isso que eu olhei pra cima. E o Nelson Mandela veio aqui na ilha em 1991 e ele não era permitido entrar aqui por causa do protocolo, né? Que faz parte da história deles também, né? Dos negros. Mas ele decidiu entrar. E ele chorou, ele ficou 3 minutos lá, mas tocou tanto o coração dele que ele chorou. Então eu vou mostrar pra vocês aqui dentro como é que é pequenininho mesmo. Era somente esse tamanhinho aqui. Então deviam colocar aqui 20 escravos, talvez, que arrumassem briga. Tem uma outra casa aqui, que essa eram mantidos os escravos que realmente davam problema, os maiores problemáticos, e quem entrou aqui nunca mais saiu vivo. Então eles tinham essa casa para fazer uma advertência para os outros que já estavam brigando, para tomar cuidado, porque se eles viessem para cá, eles iam morrer e iam ser jogados lá para os tubarões. Então essa era a última casa. Eu vou tirar algumas fotos para vocês terem ideia também, de também bem pequeno, e era mantida também 20, 30 escravos aqui, quantos fossem, que tivessem dando problema pros senhores, né? Então, aqui é onde eu falei que era a porta do não retorno, que eu brinquei que era a porta dos desesperados, que é aqui, é nessa porta que os escravos, eles eram jogados pro mar, que o mar já tá logo ali, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que era aqui fora. Então, aqui ficavam soldados de um lado e pro outro, porque eles eram todos amarrados, os escravos, e eles preferiam suicídio às vezes aí pra América do Norte, América do Sul, para serem vendidos. Então se os soldados, né, percebessem que eles estavam querendo um suicídio, eles preferiam matar aquele escravo, porque o escravo, quando ele tentava o suicídio, tinham vários escravos junto, né? Então ele levava outros. Um escravo só morresse do que vários. Então é interessante, né? Então aqui a gente vai chegando ao fim do tour na casa dos escravos. Então aqui uma coisa bem interessante que o nosso guia contou foi que os escravos, eles eram comandados, né, os escravos da América do Sul, da América do Norte, né, pelos portugueses, pelos holandeses, pelos franceses, pelos britânicos, e na outra parte do mundo eles eram comandados pelos árabes, né, na Índia e tal. Agora, Omã era onde tinha o maior número de escravos, e eles tinham tanto escravos lá em Zanzibar que eles decidiram que a capital de Omã por um tempo fosse Zanzibar. Então é bem interessante isso, nenhum lugar da história fala, né? E os árabes, por que eles não têm pessoas negras hoje em dia? Porque eles também tinham os escravos negros, mas é porque os negros lá, eles eram castrados e as mulheres não eram autorizadas a se misturarem com os negros. Então é por isso que hoje em dia a gente não vê lá nos Emirados Árabes ou qualquer outro país pessoas de cor negra, é muito raro. Então esses são os motivos. E aqui mais uma vez está o mar, onde os escravos eles eram jogados para os peixes, né, para os tubarões, se caso alguma coisa acontecesse. Então pessoal, a gente vai acabando a nossa jornada em Dakar por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal
e deixar seu comentário aqui embaixo, se vocês gostaram do vídeo e onde que vocês querem me encontrar no próximo destino, tá joia? Um beijo e até mais!